E as desconfianças do governo brasileiro em relação à China começaram a ser expostas agora em papéis oficiais. Documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal, obtidos pelo Estadão, registram a preocupação com o interesse do país asiático pelos recursos naturais estratégicos, especialmente a água. O órgão comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão destaca que as potencialidades brasileiras já estão na mira de potências como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. Ressalta uma apresentação feita na última terça-feira aos integrantes do Conselho. Abro aspas. A entrada da China no seleto grupo de grandes potências econômicas hegemônicas do mundo contextualiza uma nova realidade global na qual regiões ricas em recursos naturais estratégicos passam a ser o alvo das políticas externas do governo chinês. Fecho aspas. O documento ressalta que na crise global da água, a situação já é crítica na República Popular da China, na Índia, no México e na região do Chifre da África, que abrange Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Nesses países, segundo o governo, os lençóis freáticos registram queda de 1 metro por ano acima da taxa natural de reposição, o que aponta grave crise em 20 a 25 anos. Apresentado por um subordinado de Mourão na reunião, o documento destaca um possível apoio de entidades ambientalistas aos governos europeus, além de interesses menos republicanos entre nacionais. Fiuza. Não conheço esse trabalho, acho que não vou expressar nenhuma desconfiança em relação à China nesse departamento, né? A questão da crise da água é antiga no mundo, né? De fato existe essa questão e a tecnologia está ajudando muito, né? A dessalinização, por exemplo, tem diversas tecnologias nesse sentido. Israel, né, tem bastante recursos tecnológicos nesse sentido. Então, eu não sei, eu acho que a questão da Amazônia não pode virar também ser politizado nessa linha. A gente começar a achar que o mundo todo quer roubar a Amazônia do Brasil. Tem os interesses, sim, são manifestados, mas tem muita parceria também com organizações internacionais positivas para desenvolvimento sustentável na Amazônia. Não vejo muito por aí, não. A desconfiança da China é em relação ao investimento enorme que ela está fazendo para controlar as pessoas, né? Então, a gente percebe de uma maneira um pouco artificial esse lobby, né, do lockdown, por exemplo, né? Isso ignorou a ciência completamente, né? E isso se estende a todos os continentes. A Europa está aí, a Inglaterra está aí, o Boris Johnson seria o conservador, está fechando tudo lá. Os ingleses estão na rua perguntando, mas está fechando por quê? Dessa maneira, todo mundo aglomerado dentro de casa de novo. Uma coisa que não deu resultado. E aí, Vitor, na minha opinião, essa diretriz, né, quer dizer, eu vou deixar aqui a desconfiança, essa diretriz ela vem da China que operacionalizou a OMS para trazer essa diretriz. E uma diretriz falsa, que caiu, que ruiu ao longo do percurso. E essa diretriz, né, se a gente quer ter preocupações com ações insidiosas da China, eu acho que a gente deve olhar para essa diretriz de aprisionar as pessoas até que tenham uma vacina, né? Que coisa curiosa, né? E a China, evidentemente, produtora de equipamentos de saúde, produtora de vacina. De novo, um axioma falso, né? Da necessidade de universalizar e obrigar, eventualmente, a populações inteiras a se vacinar. A taxa de letalidade não mostra isso, abaixo de 70 anos não mostra mesmo. Justamente estão definidos e circunscritos os grupos de risco. E eles não querem saber de ciência. E aí a minha desconfiança é essa. Por que tanta gente de forma tão aguerrida, defendendo todo mundo preso até que tenha uma vacina para todos, sem nenhum laudo, sem nenhum lastro na ciência? Eu quero saber quem são os amigos da China na propagação desses ideais. Augusto. É evidente que todas as nações, a China, sobretudo, que está numa fase de expansão de negócios, que está de olho em todas as partes do mundo, é evidente que se os chineses puderem, eles vão adquirir áreas que tenham todas essas riquezas, né?
que o mundo inteiro gostaria de ter. Mas eu acho o seguinte, botou com o Guilherme, uma boa regulamentação resolve. A China, representada na Argentina por esse embaixador que hoje fala besteiras aqui no Brasil, a China fez com o governo argentino, que era o Macri ainda, assinou um acordo para a construção de uma base chinesa, e os argentinos descobriram tarde demais que uma das cláusulas proíbe a entrada dos argentinos. Ali, então eles conseguiram a Guantánamo, né, na Argentina. Agora, acredite-se isso e debite-se isso aí também na conta do governo argentino. O que resolve? Isso é uma boa regulamentação. Tá, estabeleçam limites, estabeleçam controles para não perder nem o investimento e nem perder um pedaço do país. É simples de resolver. Esse tipo de fantasma aí é fácil exorcizar. Diga, Zé. O vice-presidente Hamilton Mourão está chefiando uma parte importante do governo e que lida diretamente com a imagem do país no exterior, né? A preservação do meio ambiente. E entre esses debates aí de preservação do meio ambiente está exatamente esse líquido que garante a nossa vida, que é a água. Muitos já disseram que a futura guerra mundial se daria na disputa por água, né? A gente vê, eu participei recentemente de um seminário onde fica muito claro que o petróleo está com dias contados. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, fala em 10 anos de vida útil, no sentido lucrativo demais, para a indústria petrolífera, né? Ou seja, a guerra pelo petróleo já está ficando para trás e agora a grande guerra será exatamente pela água. E alguns países têm mais dificuldade do que outros. Nós temos muita água, mas a água não é distribuída. E há outro componente, que é a água de boa qualidade. Não basta ter água, é preciso ter água de boa qualidade. Então, a água nossa, se fala que o Brasil tem muita água, é verdade, mas a água está concentrada em determinados locais, né? E não em todo o território brasileiro. Então, haverá mesmo dificuldades, os lençóis freáticos estão, sim, esvaziando, há um excesso de abertura de poços no país inteiro, no mundo inteiro, atrás de água no subsolo, nos lençóis freáticos. Por isso que eles estão cada vez menores. Nós estamos aqui na América Latina, em cima de um grande lençol freático, que é um oceano debaixo da terra, mas tudo isso é finito, e é esse o grande debate. A China se tornou uma das grandes potências do mundo, se caminha para ser a grande potência do mundo. Os Estados Unidos ainda é forte, porque detém o maior poderio militar, estrategicamente está bem melhor, é um país muito bem montado, mas a China hoje, em alguns setores, domina. E essa pandemia mostrou exatamente isso. Agora, o que está implícito aí, Vitor, nesta notícia extremamente importante, é a ação de ONGs, organizações não governamentais. Eu gosto de citar esse nome porque a dona Ruth Cardoso, quando criou a Comunidade Solidária, chamou a atenção de empresários, o chamado terceiro setor, né, para ajudarem o governo, porque o governo, a máquina, não tem condições nem de logística, nem econômica para cuidar de tudo. Então, que as empresas teriam também responsabilidade. E esse terceiro setor foi chamado para auxiliar o governo. Mas o que a gente vê hoje é que essas ONGs, organizações não governamentais, parte importantíssima já não são mais não governamentais, porque recebem dinheiro público. O governo Bolsonaro cortou muito, não 100%, mas cortou muito o dinheiro para essas organizações não governamentais. Mas o que me mostraram, e aí vem a linha do vice-presidente Hamilton Mourão, ele respondeu sobre isso, ele não passou o recibo, disse que não tem controle de ONGs, que não é bem assim, que vai se informar e tal. Mas é que existe um mapa, principalmente na área militar e de informações estratégicas, um mapa das minas, das jazidas de vários metais nobres e de água. Esse mapa
coincide, se você coloca assim em cima, com áreas sob controle de ONGs. É muita coincidência. Dá certinho se você coloca o mapa das jazidas e os mapas onde as ONGs estão atuando. Daí a exigência de alguns setores do governo e do presidente Jair Bolsonaro de analisar melhor por que essas ONGs preferem essas áreas onde tem jazidas, onde tem riquezas, onde tem metais nobres, porque essas ONGs, de tão caridosas assim, não estão agindo no semiárido nordestino, não estão agindo nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e assim por diante. Então, esta é a realidade. As ONGs não são mais não governamentais. Tem dinheiro público para mim, deixou de ser não governamental e passa a ser governamental.